Boa noite, galerinha do meu canal. Sou prazer, meu nome é Card Games, né? Se você veio para seus amigos ou para sua mãe, né? Já deixa o like aí se vocês veio para seus amigos, seus amigos de com meu canal. Muito obrigado, tá bom? Já vai se inscrevendo aí no meu canal, compartilhando, tá bom? E quem não sabe, eu perdi meu canal, né? Perdi meu canal de 8 mil. Eu vou deixar aí meu servidor, tá bom? Vou deixar aí meu servidor. No primeiro link da descrição vai ter meu servidor. Ou nos comentários fixado, né? E ó, pra quem não sabe, eu tô tentando juntar um dinheiro, né? Tô tentando juntar um dinheiro. Então já clica aí no meu link do Kawaii e meu código também vocês usam. Que eu tô tentando ganhar um dinheiro. Pra quem não sabe, eu sou um YouTube, perdi meu canal e aí eu tô tentando ganhar um dinheiro pra me comprar um PC, tá bom? Tô tentando ganhar um PC, né? Pra quem não sabe, então já clica aí no aí debaixo do link do meu servidor, que vai estar o link do Kawaii, né? O link do Kawaii e o meu código, tá bom? Usa aí meu código e meu link do Kawaii, né? Já usa aí que eu tô tentando ganhar uma grana, né? Tô tentando ganhar uma grana pra me comprar meu PC, né? Então é isso, já deixa o like, comenta, compartilha, né? E eita, calma aí. Se vocês quiserem salve, é só lá no meu Instagram, né? Só lá no meu Instagram ou nos comentários fixados e fala, manda salve pra tal fulano, manda salve pra tal fulano, tá bom? Que eu mando. Então vai no meu Instagram ou no link do Kawaii, né? O link do Kawaii que vai estar aí debaixo e meu Instagram, tá bom? E pra quem não sabe, eu tô tentando fazer um servidor pro meu canal, né? No Discord, né? Tô tentando fazer um servidor, né? Se vocês quiserem me ajudar, então aí, né? Se vocês quiserem me ajudar, pode entrar, tá bom? Mas não entra pra zoar não, tá bom? Não entra pra zoar não. Um cara ali já... Eu falei com ele, né? Falando que ele tem microfone. Mas esse cara já zoa, mano. Tô fazendo isso daqui só pra me conversar com vocês, bater um papo. Aí o cara vai lá e zoa. Não é assim, não é assim. Tô tentando falar com o cara direitinho. Aí o cara vai lá, põe ele como um dono. Aí o cara vai lá e zoa. Não é assim, galerinha. Tô tentando fazer um servidor no Discord pra conversar com vocês. Pra vocês me conhecerem, tá bom? Aí o cara vai lá e zoando. Mas não é assim, né? Não é assim, tá bom? Não é assim. Então já clica aí no link do Kawaii, né? Link do Kawaii. O meu canal que vai estar aí, né? Eu já postei 6 vídeos e já tenho inscrito e 5 visualizações, né? 50 visualizações. E meu outro canal, ó, meu outro canal foi esse daqui que eu perdi, né? Meu outro canal foi esse que eu perdi com 10 mil, galera. Com 10 mil de visualizações, você acredita? Com 10 mil, entendeu? Com 10 mil de visualizações, você acredita? Eu também não acredito não, né? Então, já que caiu, né? Já tô postando um vídeo nesse canal, já tô postando um vídeo. Se vocês verem esse canal aí, esse vídeo, já entra no meu servidor, tá bom? Não peca pelo, não peca não peca de falar comigo não, né? Já entra no meu servidor que vai estar no primeiro link ou no comentário fixado, né? Já entra aí, tá bom? E não peca de falar comigo, né? Não peca de falar comigo, que quando eu ficar famoso, né? Quando eu ficar famoso, né? Não perca de falar comigo. Então vai no meu Instagram ou então vai aqui no meu servidor, tá bom? Mas ó, não entra aqui pra fazer porcaria, tá bom, galera? Não entra aqui pra zoar eu, tá bom? Não entra. Eu tô fazendo esse um negócio sério pra conversar com vocês.
Os meus fãs, meus inscritos, tá bom? Não entra aqui, entendeu? Não entra aqui pra zoar, tá bom? Não entra aqui, entendeu? Tô fazendo isso daí pra conversar com vocês, tá bom? Meus fãs. Entendeu, galera? Meus fãs. Vocês, entendeu? Se vocês... Eita, eu tô coçando minha garganta aqui, né? Sem vocês, ó, eu não tinha esse canal, né? Sem vocês, eu não tinha esse canal. Com 10 mil visualizações, com vocês, eu não tinha esse canal, né? Então já clica aí, né? Já clica aí na descrição, no comentário fixado vai estar o link do meu servidor, e o link do Kawaii, e o link do meu código, né? Já clicam aí na descrição ou no comentário fixado, né? Que vai estar aí, tá bom? Meu Instagram também vai estar aí, né? Meu Instagram, né? Vai estar aí também. Se vocês quiserem conversar comigo, bate um papo, né? Ou me segue aqui no meu Instagram, tá bom? Me segue aqui no meu Instagram. Eu vou clicar aqui, né? Eu vou escrever aqui, né? Só vou pôr aqui meu, né? Só vou pôr aqui o meu. Escolhe, né? Eu vou pôr aqui meu. Vou pôr pra calma aí comigo. Foi mal. Peguei o link do Kawaii, né? Né, galerinha? Não entra aqui pra fazer porcaria não, tá bom? Não entra aqui. Eu tô tentando fazer um servidor pra conversar com vocês, meus fãs. Pra vocês conversarem comigo, pra vocês me conhecerem, tá bom? Aí o cara vai lá e zoa, né? O cara vai lá e zoa, né? Aí já vou pôr o link do meu servidor aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? Então, ó, então é isso, então, tá bom, galerinha? Então é isso, já clica no link da descrição que tá meu servidor, né? Primeiro link vai estar meu servidor, o link do Kawaii, né? Eita, o link do Kawaii vai estar aí também, né? Se me ajudarem, já usa meu código aí, tá bom? Só vou fazer uma propaganda rapidinho, né? Já clica aí no link do Kawaii, né? O link do Kawaii que vai estar no link da descrição. O link do comentário fixado, né? Meu código também vai estar aí. Então já clica aí, né? Que eu tô tentando comprar um PC, né? Mas por isso, você precisa me seguir no Kawaii e usar meu código e usar meu link, né? Aí eu vou ganhar dinheiro, tá bom? Então me ajuda aí, né? Conseguir meu sonho, né? Me ajudam aí a conseguir meu sonho, tá bom? Então é isso, tá bom, galerinha? Tamo junto, tá bom? Então já clica aí no link do meu servidor, né? O link do meu servidor, né? Link do meu servidor, né? E o link do Kawaii, né? E o link do meu Instagram também vai estar aí, tá bom? Aí eu tô tentando fazer um servidor pra conversar com vocês, um cara vai lá e Instagram, né? O cara vai lá e invade meu servidor. Tava falando com ele pra ele não zoar. Eu ponho lá o cara como dono, aí o cara vai lá e zoa, né? Manda foto. O cara vai lá e paga esse negócio. É assim. Mas o meu servidor é meu, entendeu? O servidor é meu, entendeu? O servidor é meu. Eu que tô fazendo pros meus fãs, pros meus inscritos, tentar falar comigo, né? Aí, se os caras não quiserem entrar, não entra. Pra fazer merda não entra, tá bom? Então é isso, então, tá bom, galera? Tô muito chateado aqui com o cara também, né? O cara aí, né? O cara fez uma merda no meu servidor, né? Tirou tudo, desconfigurou, né? Então é isso, então, já clica no link do Kawaii, vou fazer propaganda de novo do Kawaii. O Kawaii vai estar com os bônus aí, tá bom? Os bônus, vai ter que clicar aqui no bônus, né? Se manda esse aplicativo, esse link para alguém, né? Aí o cara vai lá e põe um bônus para você
de 8 mil, né? 8 mil aqui, quer ver, ó. 8 mil, bônus de 8 mil, tá bom? Tô na clica aí no link do Kawaii, você vai me ajudar, tá bom? Vocês vão me ajudar, né? Já que com aí, né? E o link do meu código também vai estar aí, tá bom? Então é isso, então, galerinha, uma boa noite pra vocês, tá bom? Eu não vou dar muito seu tempo, tá bom? Muito obrigado por você ficar aqui para me ouvir, tá bom? Muito obrigado. Até amanhã, né? Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem outro vídeo. É nóis. É nóis, galerinha. Tchau, tchau. Fica com Deus. O Cad Games foi.